A política nacional não dá paz para os investidores que foram do céu ao inferno nessa segunda-feira. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o saldo deste dia 7 de janeiro de 2020, em que o Ibovespa caiu 0,14%. A poucos minutos do fechamento caía bem mais que isso, encurtou o passo lá no na portinha do fechamento. O dólar comercial, que caía com força, chegou a cair mais de 1% ao longo do dia, fecha mais cedo o dólar às 5 da tarde, caiu só 0,1%, indo aos R$ 5,11. A maior parte do dia foi do mercado nacional operando desconectado do clima de aversão ao risco das principais bolsas do mundo. Lá fora imperam, sobretudo, os gatilhos vindos dos Estados Unidos, onde a nova onda de contágio da Covid-19 vai fazendo vítimas e vai obrigando estados a retomarem medidas de isolamento. Foi a vez da Califórnia por lá avisar que vai retomar algumas restrições a partir deste fim de semana. Além disso, ao embate de sempre, aliás, entre Estados Unidos e China, nesse novo capítulo surgiu a indicação de que mais autoridades chinesas sofrerão sanções pela Casa Branca. A alegação do governo americano é de que seria uma retaliação por Pequim ferir a autonomia de Hong Kong. Mais gatilho de apreensão vindo dos Estados Unidos é o impasse que nunca acaba sobre o pacote fiscal, o pacote de novos gastos que não chega nunca lá nos Estados Unidos. Seguem as negociações, mas segue também o impasse, ainda não há nada decidido. Mas aqui no Brasil, como eu dizia, o clima era melhor, o clima era legal, o fluxo de estrangeiros continuava ainda a segurar o Ibovespa no azul, apesar de todos os pesares. É bem verdade que as ações da Petrobras puxavam o índice para baixo, fecharam em baixa com essa cena externa complicada, mas o setor bancário, os bancões em especial, que representam ali 18, 19% da carteira do Ibovespa, seguravam as pontas. Os bancões são portas de entrada ou saída tradicionais dos estrangeiros, que têm parte deles voltado a apostar em bolsas emergentes, caso da brasileira, desde que foram definidas as eleições nos Estados Unidos e de que as notícias sobre vacinas, cada vez uma melhor que a outra, vão se sobrepondo. Mas essa animação toda com a cena externa geral, pelo menos um alívio de riscos que tem trazido mais investidores para cá, não foi suficiente de frente ao risco político e fiscal no Brasil. No começo do dia tinha uma animação, ao longo da tarde também mudou na hora final. A animação vinha do aparente destravamento, enfim, da agenda de reformas lá no Congresso. Governo, a base aliada lá no Senado, também a oposição, a presidência do Senado, Davi Alcolumbre, entraram num acordo para botar para votar a PEC do Pacto Federativo. Saiu do pacote o Renda Cidadã, o que traz, do ponto de vista dos investidores preocupados com a dívida pública do Brasil, que está crescendo ali dos 75% do PIB para os 100%, trouxe, portanto, um alívio para investidores preocupados com isso, a saída do Renda Cidadã, com informações de que o governo ia priorizar o fim de alguns descontos em impostos, o fim também de incentivos para alguns setores. A proporção desses gastos cairia em 5 anos de 5% do PIB para 2 e tantos por cento do PIB. Tudo muito bem, tudo muito bom, gatilhos ali de gastos, de corte de gastos que estavam antes na PEC emergencial entrariam na PEC do Pacto Federativo, alguns fundos
que hoje existem seriam extintos, o governo poderia usar esse dinheiro, teto de gastos respeitado, mas tudo mudou. Já quase na última hora de pregão, surgiu o seguinte rumor: o senador Márcio Bittar, relator dessa proposta de pacto federativo, que está para ser entregue ainda hoje no Senado, teria colocado lá jabuticaba, né? Dizem que, bom, o jabuticaba, que só tem no Brasil, ou então tartaruga na árvore, né? O problema é que tartaruga na árvore, o jabuti não sobe sozinho lá, alguém colocou. Teriam colocado nesse relatório a proposta de dar uma driblada no teto de gastos usando receitas desvinculadas. O que seriam essas receitas? Tem a DRU, já ouviu falar de DRU, que desvincula receitas da União? A DRU permite ao governo usar 30% de suas receitas de forma desvinculada, ou seja, usar para o fim que quiser. De acordo com esse jabuti, ou essa jabuticaba, ou esse pelo em ovo, ou esse, seja lá o nome que você quiser, o governo ficaria liberado por um ano para usar essas verbas, de modo que esses gastos passassem ao largo da lei do teto, ou seja, não seriam considerados para o teto de gastos. Essa perspectiva pegou mal, que o dólar foi encurtando a queda, a bolsa virou rapidamente, ainda encurtou a grande queda que chegou a ser de quase 1% do nada aqui do Ibovespa. Mas é isso, né? Não dá para... É difícil, né? O investidor tem muita desconfiança. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Esses gastos liberados seriam para acalmar, digamos assim, alguns ministérios que querem fazer gastos em infraestrutura, que querem fazer uma revitalização do Rio São Francisco. O Ministério da Economia não gostou muito disso, soltou uma nota no fim da sessão bem sucinta, dizendo que é contra usar regras que driblem o teto de gastos, ainda que por um tempo determinado. Vamos ver as emoções que a terça-feira traz aos investidores em relação à responsabilidade fiscal. Essa semana, aliás, também tem mais coisa vinda de Brasília, tem decisão de juros na quarta-feira. Neste final de saldo do dia, te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest lá no YouTube para ver o papo que eu levei com a Nathalie Vital, ela é economista da Gard, com Alexandre Espírito Santo, economista da Orama e professor do IBMEC Rio de Janeiro, sobre essa decisão do Banco Central que está meio que azeitada, né, para ser de manter os juros em 2% ao ano, mas a gente falou boa parte do tempo sobre como esses enroscos lá com reformas, risco político, isso tudo pode acabar interferindo nas próximas decisões do Banco Central ao longo do próximo ano. Dê um pulo lá e Deus nos acuda. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui. Meu grande abraço, meu desejo de uma semana menos agitada do que foi essa minha última hora aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.